já comentou sobre ele. Na verdade, na parte B aqui do versículo. Durante os 2 anos que seguiram, houve paz em Israel e na Síria. Olha aí o que estou falando no 2. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Repete comigo, igreja. Foi visitar o rei de Israel. Quem foi visitar? Josafá. Amém? Então eu quero já fazer um alerta para vocês aqui e depois vou dar sequência na leitura, porque pode ser que eu esqueça e é algo importante. Tome muito cuidado quem você está visitando, aonde você está indo, porque essas visitas podem te afastar de Deus. Essas visitas podem te colocar numa enrascada, porque Josafá era um homem de Deus, mas como homem de Deus, assim como nós, ele tinha suas falhas, ele tinha seus vacilos. Nós não somos diferentes, mas o Senhor nos alerta. Então, igreja, é um alerta. Preste atenção aonde você está indo, quem você está visitando, porque pode ser que nessa visita que você faça surja um convite, e esse convite possa ser que você corra risco de vida. Então é muito sério, porque às vezes a gente acha é só uma visita, mas dessa visita pode partir coisas em que você às vezes esquece do que você já ouviu antes, esquece do que Deus já falou e aceite um convite muito rapidamente, ao ponto de não refletir e já fazer uma aliança. Então vamos dar sequência aqui no texto e vocês vão ver quão sério é isso. Acabe questionou seus oficiais e servos. No 3, Acabe questionou seus oficiais e servos. Bem sabeis que Ramote-Gileade nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-lo das mãos da Síria. E ordenou a Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote-Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para o meu povo como para o teu povo, para os meus cavalos como para os teus cavalos. O que a palavra de Deus diz, igreja? Há comunhão da luz com as trevas? Não tem comunhão da luz com as trevas. Mas de pronto, Josafá, ele já aceita esse convite. E aí a gente fica imaginando, será que ele esqueceu tudo de que Deus já tinha falado para ele? E aí ele pega e fala, basicamente assim, ó, meu povo é o seu povo, tudo que é meu é seu. E ele está falando isso para o ímpio, para uma pessoa que vive em desagradar a Deus, uma pessoa que pratica idolatria, que mata profetas. E aí ele fez aliança com esse tipo de pessoa. Mas nós é diferente, né? Nós é diferente, nós não faz essas coisas. Nós não faz aliança com ímpio, nós não vai na casa de ímpio, né? Nós não aceita convite de ímpio. Nós estamos num patamar bem diferente. Amém? Sim ou não, igreja? Então é isso. Só que o que acontece? Nós estamos prontinhos para atender as demandas dos ímpios. Mas quando o irmão da fé precisa, nós pensamos muito para fazer para o irmão da fé. Mas quando é para o ímpio, rapidamente nós se disponibiliza com uma energia, com uma alegria. E quando é para o irmão da fé, você sempre não pode, se não tem condições, você põe obstáculo. Então, às vezes a gente precisa rever nossos conceitos, porque às vezes a gente cita a igreja de Atos, mas nós não praticamos aquilo que está ali. Deveríamos, mas nós não fazemos isso. Então, prontamente aqui, Josafá, ele já aceita o convite de Acabe. E aí segue a palavra, no 5. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consulte a palavra de Yahvé, ao Senhor. Amém? Josafá, ele sugeriu para Acabe consultar a Yahvé. E aí, só que o Acabe, ele até tinha um único homem de Deus que ele poderia consultar e ouvi-lo. Mas mais na frente vocês vão ver, eu vou ler e eu vou dar mais sequência à leitura. Sabe o que ele fala? Eu odeio ele. Eu odeio esse homem. Sabe por que ele odeia esse homem? Porque ele fala a verdade para ele. E muitas das vezes nós não queremos ouvir a verdade, nós preferimos a mentira.
porque a verdade nos confronta, e ela é que nos corrige e nos ensina a maneira certa de vivermos. Só que às vezes a gente não quer enxergar a realidade dos fatos. A gente pensa que é o pastor que está falando, que é a pastora que está inventando, mas segue a palavra aí, vocês vão ver que faz todo sentido, quanto que a gente às vezes prefere mentira. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente, e lhes consultou: devo atacar Ramot de Gileade, ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O que Josafá perguntou, igreja? Se ele perguntou se não tinha um profeta de Deus, é porque ele compreendeu que aqueles 400 profetas de Acabe eram mentirosos, não eram verdadeiros, não eram de Deus. Só que às vezes nós não fazemos isso. Nós queremos ouvir o que agrada o nosso ego, o que massageia o nosso ser. E aí às vezes nós precisamos de homens e mulheres de Deus assim. Quando você estiver perto de alguém e você for falar que for fazer algo, se tiver alguém, um profeta, um homem de Deus, e falar assim para você: vamos consultar ao Senhor, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos consultar Deus primeiro, antes de nós fazermos. No que? Em tudo. Em tudo. Porque às vezes a gente tira em partes o que devo falar com Deus e o que não devo falar com Deus. Mas não é assim. Davi fazia o que? Ele consultava a Deus em tudo. Amém? Amém. E Josafá aqui, ele foi muito inteligente de fazer isso. Só que olha o que acontece. No 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta, pelo qual pode consultar ao Senhor, mas eu odeio, pois jamais profetiza bons presságios ao meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar o oficial e ordenou: traz-me depressa Micaías, filho de Lá. Eu vou falando aqui, igreja, porque é muito extensa a leitura, tá? Então, o que acontece? O Acabe, ele fala que ele odeia esse profeta. Vocês acham que é diferente nos dias de hoje? Sim ou não? Quem nos fala a verdade, fala sério. A gente fica com raiva, não fica? Principalmente quando nos fala a verdade. Só que está até difícil de falar a verdade para alguém hoje. É muita melizeira. É muita fraqueza espiritual, ao ponto do profeta ter que se conter e falar tudo o que ele precisa, porque os mimizentos de plantão não querem crescer, querem continuar criança, e a gente precisa ficar dando leitinho o tempo todo, e não pode dar um alimento mais sólido. Para haver um crescimento, uma maturidade no qual nós precisamos, para romper e ser instrumento do Senhor lá fora. Amém? Nem sempre a gente vai ter êxito. Como diz o Filipe, ele foi buscar alguém e essa pessoa não quis. Nós não temos poder de convencer alguém, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando essa pessoa que ele chamou para vir no culto vê uma mudança na vida dele, um testemunho que exala com o perfume de Cristo, que ele vai olhar na vida dele e vai ler a Bíblia, ele vai falar: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus, porque eu estou vendo mudança na vida do Filipe. Aquele Filipe que eu conheci outra hora, não é mais aquele, ele é diferente. E é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos exalar esse bom perfume, para que quando nós convidarmos alguém, possa ser que de primeiro eles não venham, para que a gente não se gabe que a glória é nossa, que foi nós que trouxe alguém, que foi nós que ficou de joelhos e orou e aconteceu. A glória é do Senhor. Amém? E é isso que Deus quer, que a gente tenha essa maturidade. Então, quando você estiver do lado de alguém, que essa pessoa for tomar alguma decisão, seja um profeta de Deus. Amém? Fale para essa pessoa: você já orou? Ore ao Senhor, busque a face dele, para ver o que ele vai te responder. Só que acata o que o Senhor fala, igreja. Não queira só ouvir, mas acata as orientações do Senhor, e assim você vai ter êxito e vai romper a sua vida
tanto espiritual quanto natural. Amém? Glória a Deus. Segue a palavra. Então o rei de Israel mandou chamar e ordenou ao seu oficial: traze Micaías. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido em seus trajes reais, estavam sentados a cada um no trono na praça, à entrada do portão de Samaria. Todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaanã, produziu para si um chifre de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com esse chifre o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Amém? Quando você está na dependência de alguém, você fala o que essa pessoa quer ouvir. Esses profetas comiam na mesa de Acabe. Eles eram sustentados por Acabe e Jezabel. Então, eles tinham que falar o que eles queriam ouvir. Porque se eles não falassem, morriam. Amém? Então, toma cuidado com quem você está ouvindo. Porque às vezes você está gostando de ouvir falsos profetas que te falam mentira para massagear o seu ego. E coloca cerejinha no bolo com a palavra de Deus ficar muito mais maleável para você querer servir a Deus. Mas, eu vou te falar, tome cuidado, porque o caminho não vai deixar de ser apertado e estreito só porque alguns de nós querem alargar. Amém? Ele vai continuar sendo apertado e estreito. Amém? Amém? E nós precisamos desse zelo, porque a palavra de Deus fala que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Quanto mais eu sei e não pratico, eu vou ser cobrado. A palavra que eu rejeito hoje é a que vai me julgar amanhã. Vocês sabem o quanto que isso é sério? Então saiam daqui refletindo, viu? Se possível, triste. Não saiam sorrindo não, saiam tristes. Porque assim a gente reflete melhor. Amém? E aqui eles foram unânimes em falar o que o rei queria ouvir. Pode ir a Ramote-Gileade, ataca, você vai vencer, o Senhor vai pelejar por você. Segue aqui, no 12, né? E todos os demais profetas seguiram esse auxípcio e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: sobe contra Ramote-Gileade e triunfará, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. Quem gosta de ouvir mentiras? Quem gosta de ouvir mentiras? Ninguém, né? Ninguém gosta de ouvir mentira aqui. Eu vou começar a falar então tudo que Deus manda falar para vocês, viu? Amém? Pode ser? Eu vou falar, hein? E eu não quero mimiseira, não. Quando eu estiver falando, vai ter que ouvir, calado e pensar. Amém? Fala, Deus. Amém? Segue a palavra. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e prediz o sucesso do rei de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive o Senhor, Yahvé, juro por seu nome, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar. Amém? É o que nós vamos começar a fazer aqui para ver se tem um crescimento nessa igreja. Segue no 15. Quando chegou à presença do rei, lhes indagou: Micaías, devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ao que prontamente ele respondeu: ataca e serás bem sucedido, porquanto Yahvé entregará nas mãos do rei. Amém? Aqui Micaías fez o que foi falado para ele fazer. Só que o rei Acabe conhecia esse profeta, sabe que ele era um homem de Deus, que ele não ia mentir para ele. Só que ele chega e ele fala exatamente o que o rei quer ouvir. Amém? Vocês estão acompanhando? Só que aí, olha o que o rei falou para ele. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te falar? Quantas vezes terei que te fazer jurar
que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor. Amém? Vocês estão compreendendo? Micaías chegou lá e falou exatamente o que o rei queria ouvir. Só que como ele era um homem de Deus, ele sabia que não era aquilo, que aquilo não era verdade. E aí ele fala para ele: quantas vezes eu vou ter que falar para você jurar em nome de Yahvé que você vai me falar tão somente a verdade? E aí, olha o que o profeta responde para ele: já que você quer ouvir a verdade, então eu vou te falar a verdade. Amém? Quantos aqui querem ouvir a verdade? Amém. Estão prontos? Amém, glória a Deus. Então olha o que o profeta fala para ele, 17. Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: este não tem Senhor. Volte cada um em paz para a sua. Amém? Então aqui o profeta já fala a verdade para ele. E aí ele endurece o coração, como sempre. Se fala a verdade, a pessoa quer a verdade, mas quando você fala, ela não quer. E o que Deus tem ministrado ao nosso coração aqui? Educa seus filhos, organiza sua casa, pratica a palavra que você está ouvindo aqui, considera a palavra, sai do meio da parentela, sai do meio das trevas, para de praticar aquilo que desagrada ao Senhor, para de ver pornografia, para de andar com más companhias, para de se misturar aonde Deus não vai estar com você, para de fofoca, para de olhar a vida alheia. Amém? Assim diz o Senhor: te conserta, busca a minha presença, medita na minha lei de dia e de noite. Sai da roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tenha prazer na lei do Senhor. E o Senhor está falando constantemente para nós aqui: para de confiar no Egito, para de confiar no mundo, para de confiar no homem, confia em mim. Eu sou Jeová Rapá, eu sou Jeová Jirei, o Deus de cura, o Deus de provisão. Amém? Assim diz o Senhor: confia nele e exerça a sua fé. E aí segue a palavra, ele fala a verdade para ele. E aí no 18: e o rei de Israel afirmou a Josafá: eu te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal. Oh meu Deus, quando a gente está falando aqui, corrige os seus filhos, não é porque a gente está falando mal, não. Quantas vezes você comenta alguma coisa? Está com sono, Carioca? Acorda, viu? Fala, Deus! Então, quando o profeta chega em você, o pastor, uma liderança, e fala para você algo que é para você se consertar, não é para o seu mal, não, é para o seu bem. E aqui o Acabe, ele fica bravo porque o Micaías, que era um homem de Deus, falava coisas de Deus para ele, mas ele odiava ouvir a verdade. Então ele entendia que era ruim, que era só coisas que eram ao contrário do que ele queria ouvir. Aí eu vou lá fazer um paralelo com a palavra que foi falada quinta-feira aqui, Ezequias. O profeta chega, vocês ouviram, né? Vocês estavam aqui, e ele fala, ele foi e mostrou todo o palácio, suas riquezas, os babilônicos que vieram visitar ele, né? E o pastor falou que às vezes o profeta Isaías, que era um homem que orava por ele, que falava com Deus por ele, que estava com ele ali, certamente às vezes nunca sentou na mesa do rei Ezequias. Sabe por quê? Às vezes as pessoas que oram por nós, que nos ajudam num momento difícil, essas pessoas não é convidado nem para jantar, nem para um almoço, nem para tomar um copo d'água. Nós não fazemos as coisas para os profetas, os homens de Deus, que às vezes estão em oração por nós. Mas sabe o que nós fazemos? Quando vem os babilônicos, os ímpios, nós estamos prontinhos para ajudar. Nós damos sangue por essas pessoas. Nós mostramos nossas riquezas e os nossos planos também. Vocês pensam que Deus não fala, não? Deus usa ímpios. Sabe aqueles ímpios que você confia em falar seus planos?
aquilo que você faz ocultamente, porque você não quer que os irmãos da fé saibam, porque senão vão ficar com inveja. Os ímpios não, né? Os ímpios não vão ficar com inveja. Os ímpios também não vão falar do que você falou para eles. Engane-se, querido. Os ímpios estão lendo informação ao seu respeito. Os crentes é muito bobo. Os ímpios são muito mais astutos do que nós. A palavra de Deus diz que os ímpios são muito mais astutos e muito mais comprometidos que nós. Só que nós fazemos planos, igual foi falado na quinta-feira aqui, tudo ocultamente. Oculta doença, oculta sonhos que foi realizado, oculta coisas que vão fazer, porque os irmãos da fé vão ficar com inveja, né? Não querem meu bem. Aí sabe o que nós fazemos? Vamos correndo contar para os ímpios. Vamos lá falando dos nossos planos, dos nossos sonhos, o que conquistamos, o que fazemos. E aí sabe o que chega até a gente? Deus fala assim, ó, vai lá e conta para os irmãos da fé, já que ele não falou, fala para eles. Fala para eles o que o irmãozinho contou lá para o ímpio. O próprio ímpio vem contar para a gente. Aí fica bonito. Às vezes, os pastores da igreja que não sabem do que você está fazendo, e você ouvir do ímpio os seus planos que você contou para eles. E aí você fica assim, ó, passa. Faz de conta que eu sei, né? Faz de conta que eu sei. E segue a palavra. Porque nós somos muito espertos, né? Deus não dorme, igreja, nem cochila. Então tome cuidado. Porque os ímpios só estão colhendo informação para amanhã usar como arma contra você, viu? Tudo que você falar para o ímpio, amanhã ele vai usar contra você, principalmente suas fraquezas. Amém? Fique atento, viu? Seja astuto. 19, né? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe, a fim de atacar Ramot-Gileade, e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriram ideias diferentes. Até que, finalmente, o Espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretende realizar isso? Isso aqui é muito interessante. Amém? Vocês prestaram atenção no versículo que foi lido? É como se eles estivessem numa reunião. Tinha o Senhor e anjos. E ali eles estavam indagando: de que forma vão me enganar Acabe, para que aconteça a morte dele lá nessa guerra de Ramot-Gileade. E aí estava meio que uma confusãozinha ali entre os anjos, e apareceu um espírito. Que espírito é esse? Certamente não é o Espírito de Deus, está com letra minúscula. E esse espírito prontamente se apresenta e fala: pode deixar que eu vou lá, Senhor. Eu vou lá e vou enganar Acabe. E de que forma esse espírito ele vai enganar Acabe? Através dos falsos profetas. Para os seus profetas falava unanimemente o que Acabe queria ouvir, e um só falava a verdade. Então tome cuidado, viu, com a maioria. A voz do povo não é a voz de Deus. Igreja, vamos acordar. Misericórdia. Vocês estão ouvindo? Amém? Acorda, porque quando o culto acaba, todo mundo fica agitado. Todo mundo fica para lá e para cá. Mas na hora da palavra, todo mundo com o olho de peixe morto. Acorda, igreja. Acorda. Pelo amor de Deus. Que não seja mais um culto e mais uma palavra. Eu não estou bravo, mas eu fico às vezes revoltado. Com as coisas de Deus é uma mortidão. Mas quando nós saímos daqui, é alegria para conversar, para falar de tudo quanto é coisa. E quando a gente está nas festinhas com o ímpio também, fica até o amanhecer do dia, se puder. Então, fica atento, viu, mano? Acorda. Está até com o olho brilhando aí. Está apaixonado. Tinha que ser por Jesus, né? Segue a palavra. Esse espírito, então, ele vai. No 22, né? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei
rei, ao que Yahvé o Senhor afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerá. Sai, faz o que deve fazer. Eu e o pastor, a gente estava conversando em casa e a gente estava meio que falando sobre esse assunto. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Se possível, Ele vai usar demônios, espíritos enganadores, para puxar o seu pé de noite. Amém? Para fazer você sonhar, para fazer você tropeçar, para usar a boca de alguém para falar o que você quer ouvir, para você ir morrer lá, sair dos caminhos de Deus. Toma cuidado, gente. Toma cuidado a quem você está dando ouvido. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Medita nela dia e noite. Tenha consideração com a palavra do Senhor. Sabe por que eu prego de vez em quando? Por isso que eu acho que Deus faz isso. Tira o pastor e deixa, porque senão não prega. Mas eu sei que quando eu estou pregando aqui, há uns coraçãozinhos que ficam tinindo. Tem coisas que é falado aqui que Deus vai usar só minha vida para falar. Mas eu tenho que falar, porque amanhã eu vou ser cobrado. Amém? De preferência eu preferia não subir aqui no culto para pregar, mas sim discipular, um de cada vez. Só que o tempo é corrido. Mas às vezes a gente prefere dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e a fábulas. E é isso que vai acontecer no nosso tempo agora. Lá em Timóteo fala isso. O apóstolo Paulo fala para Timóteo e ele relata exatamente o que está acontecendo. As pessoas teriam comichões no ouvidos e por conta disso, por causa dessas coceiras no ouvido, de não suportar a sã doutrina, iam preferir dar ouvidos a doutrinas de demônios e a fábulas e a espíritos enganadores. Tempos difíceis esses nós estamos vivendo, gente, do qual nós rejeitamos a palavra de Deus, preferimos dar ouvido a mentiras. E por conta disso, há uma igreja doente, fraca e morta. Amém? Sabe por que nós chegamos na igreja desanimada? Porque a semana inteira nós ocupamos demais a nossa vida com as coisas dessa terra. Nós não preparamos, nós não adoramos o Senhor em casa. Nós não ouvimos louvor, nós não meditamos da palavra. Quando faz isso mais rapidamente, não tem zelo de fazer isso. Porque se fizesse, a partir do princípio, quando começou o culto aqui, no louvor, eu já saberia que eu estou aqui para adorar o Rei dos Reis. Aleluia. Eu já saberia que eu estou aqui para cultuar o Todo-Poderoso. Então o que eu faria? Cultuaria Ele com alegria no coração. Eu daria glória sem precisar ser pedido. Eu daria aleluia sem precisar ser pedido. Eu ergueria minhas mãos como sinal de adoração e redenção ao Senhor. Eu saberia que Ele já estava aqui. É só prestar atenção na letra do louvor. Já começou com... Quando a gente fala que Deus é o único, Tu és o único, incomparável és para mim. Se nós entendêssemos a letra do louvor, quando chegasse na palavra, nós ia dar glória o tempo todo. Aleluia. Precisa de vir um pastor de fora aqui e falar: você já deveria dar glória. Mas você sabe por que a gente não dá glória, aleluia? Porque a gente não sabe o sentido. Quando a palavra está sendo pregada aqui, você dá glória ao Rei dos Reis. Quando ele fala aqui que ele vai mandar permitir que um espírito venha enganar uma carne, um rei que matava profetas, você dá glória a Deus. Porque Deus, nosso Deus é um Deus justo. Eu dou glória por Ele. Aleluia. Para Ele. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. 23. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. Quem pronunciou contra... Vamos de novo. Agora, portanto, Yahvé coloca um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. Mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Tudo é Deus, igreja. Tudo é Deus. Até aos nossos olhos, quando é ruim, é Deus agindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para Deus te trazer para a rota de novo, para você entrar no propósito, Ele vai usar situações. E
E te prepare, porque às vezes vai ser desgraça, às vezes vai ser coisa ruim, às vezes vai ter perdas, às vezes vai ter morte. Então fique atento, igreja. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus fala, Ele fala a primeira vez. Nós temos a oportunidade de se arrepender, de fazer diferente. Mas se nós continuarmos obstinados a desobedecer a Deus, Ele vai falar de novo. E talvez Ele vai falar uma terceira vez. Se você não obedecer, te prepare, porque às vezes vai ter morte, vai ter perdas, vai ter destruição. Vocês estão compreendendo? De Deus não se zomba. E é isso que o pastor estava conversando, porque às vezes a gente pensa: que Deus é esse que mata a criança? Que Deus é esse que destrói um povo inteiro? Deus é justo. Se aquele povo de Nínive não se arrependesse, quando Jonas estava lá pregando que Deus ia destruir toda aquela cidade ia padecer e ia ser destruída. Toda a cidade. Tinha crianças, mulheres, animais, homens, tudo ia ser destruído. Então não se engane, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, não temas. Não temas. Deus, quando fala, Ele faz. Ele pode mudar? Pode. Quando a gente nos arrepende e clama a Ele, em humilhação e em oração. Porque o nosso Deus é misericordioso. Nós estamos pela graça, mas nós vivemos basicamente pela misericórdia do Senhor. Amém? Segue a palavra. E então Zedequias, filho de Quenaã, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? Olha a ousadia do falso profeta. Primeiro ele já pega um chifre para dizer que ele é muito espiritual. Todo espiritual demais, vocês já conhecem, né? Acho que essa igreja aqui está meio que vacinada quanto a isso. O espiritual ele faz uma performance para passar a palavra de Deus que é impressionante. Eu não sei quem quer impressionar, se é a igreja ou se é Deus, mas nós não impressionamos Deus com a nossa performance. Amém, igreja? Vamos acordar todo mundo? Vocês estão entendendo? O falso profeta foi lá e deu um tapa na cara do homem de Deus. Isso tem consequências? Sim, né? Um homem de Deus, igreja, ele pode ser um homem, mas ele, quando é de Deus, se você faz algo contra um homem de Deus, você pode se preparar, que a condenação, ela vem a cavalo, mas ela chega, e depressa. E olha que aqui um profeta, o homem de Deus, fala para o falso profeta que deu um tapa na cara dele. E Micaías replicou: vê-los e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento ao outro, para te esconderes. Aqui foi Micaías, o homem de Deus, que falou para esse falso profeta que deu um tapa na cara dele. Segue a palavra. E o rei então ordenou: prende Micaías agora mesmo e conduzo de volta a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. Segue no 27 e declara: assim fala o rei: lançai este homem na prisão e alimentai com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Amém? Vocês estão compreendendo o que aconteceu aqui? Então, pediram para prender o homem de Deus, Micaías. Quem está falando para prender esse homem? O rei. Por quê? Ele acreditou nos falsos profetas, porque eram muito mais. Vai, ataca no monte de Gileade, você vai vencer, Deus vai pelejar por você. E ele acreditou nisso, mas não acreditou no que o homem de Deus falou que ia acontecer. Ele ia morrer, só que ele não acreditou. E aí ele manda prender o profeta, o homem de Deus, a pão e água. Será que nós fazemos diferente no dia de hoje? No fundo, nós odiamos às vezes quem nos fala a verdade. Sim ou não? No nosso íntimo, por isso que a palavra de Deus fala para nós examinar nós mesmos. Quando nós ouvimos algo que nos contraria, nossa, nós saímos revoltados demais. Quem que pensa que é para falar isso comigo? Quem que essa pessoa pensa que é para estar mandando eu ensinar meus filhos? Quem que essa pessoa pensa que é para parar de me impedir de estar no meio dos meus parentes? Quem que essa
essa pessoa pensa que é para falar, para me fazer isso e aquilo? Quem que essa pessoa pensa que é? Ó Deus, está vendo, né? Mas sabe o que nós faz? Que eu acho interessante? Rejeita essa palavra aqui. Não quero essa palavra não. Agora eu vou buscar em casa. Eu vou buscar em casa, porque Deus vai me falar outra coisa. E aí nós vamos orar para Deus. Sim ou não? Nós vamos orar. E aí daqui a pouco nós falamos, Deus falou comigo outra palavra. E essa palavra falou que é assim, assim, assim. E o que nós fazemos? Rejeitamos. Vocês já leram lá as 7 igrejas da Ásia? A quem é trazido o recado? Da parte de Deus. Quem é a igreja? Ao anjo da igreja. O que a igreja precisa, Deus vai trazer ao anjo da igreja. E o anjo da igreja vai passar para a igreja, para ela ser edificada. Você pode ter o seu secreto com Deus? Claro. Mas não pode contrariar aquilo que Deus já falou aqui. Se for contra, não é de Deus, porque senão vai trazer rebelião, rebeldia para a igreja, dissensão, facção. Deus não é um Deus de confusão, igreja. Deus é um Deus da verdade, da organização. Nós precisamos compreender isso, olhando sempre para a palavra. É a palavra que é o nosso manual de instrução, não é do jeito que nós queremos. Nós não podemos seguir a Deus do jeito que queremos e fazer o que queremos. É Deus que está no controle de todas as coisas. Se você entrar em rebeldia com Deus, Ele vai te moer, mas vai te moer. E quanto mais Ele te moer, mais Ele vai te aperfeiçoar. E aí, dia da manhã, sabe o que vai acontecer? Você vai saber o Deus que você serve. Aleluia. Sem cochear entre 2 pensamentos. Não ficar igual aquele povo que Elias falou. Até quando? Vocês vão ficar cocheando entre 2 Deus. Se é Baal, siga Baal. Se é Deus, o Deus vivo, siga Deus. Até quando nós vamos ficar cocheando? O pé no mundo, o pé na igreja, ouvindo música do mundo e ouvindo louvor, amando as coisas do mundo e as coisas de Deus mais ou menos. Vou falar uma coisa com vocês. Continue amando as coisas dessa terra. Vocês vão ficar aqui. Vocês não vão para o céu, não. Se nós continuarmos enveredados com as coisas desse mundo, deixando as ocupações, focar a palavra de Deus, vai ficar aqui. Quem disse que vai ser muita gente que vai subir? Quem disse? Na época de Noé foi só 8 pessoas. Só a família dele. Eles acreditaram. Noé pregava e eles acreditavam. Mas sabe qual que é o nosso problema hoje? Nós não queremos acreditar nas pessoas de Deus. Nós não queremos. O povo não mudou, mas continua da mesma maneira. Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Amém? Eu vou falar uma coisa com vocês. Se Deus não estiver falando por minha boca aqui hoje, e pela boca do pastor, que nós já estamos aqui mais de 7 anos, então Ele vai voltar são e salvo. Não vai ter morte, não vai ter destruição, e vocês vão conseguir tudo que vocês planejam no coração de vocês. Tudo que for contrário à palavra de Deus, que Deus está ministrando aqui, que você insistir em fazer, se não foi Deus que usou a nossa boca, então vai acontecer. Mas se não acontecer, é porque Deus falou. Deus falou aqui. Então observe o que está acontecendo na sua vida. Se os seus filhos estão te obedecendo, se a sua casa está top, seu marido está edificado, se você está dando um bom testemunho para trazer toda a sua família e quem está em volta da sua vida, presta atenção no que Deus está falando. O dia que começar a ter mudança e obediência, você vai impactar um monte de gente com o seu testemunho. Amém? Mas enquanto tiver desobediência e não tiver a prática da palavra de Deus, nada vai acontecer. Nada. E se não é Deus falando por mim, através de mim, isso não vai acontecer. Sua vida está boa? Está ótimo? Então continue. Continue. É amor. Continue andando com as más companhias. Continue dando
o chapéu no pai e na mãe. Continue mentindo para o pai e para a mãe. Continue querendo namorar escondido. Continue querendo ficar em prostituição e fornicação. Continue vendo que não deve no telefone. Continue rejeitando o que Deus está te chamando para fazer. Continue querendo, falar assim, não quero fazer as coisas do Senhor não, Deus. Eu quero fazer as minhas coisas. Eu quero correr atrás dos meus sonhos. Continue rejeitando. Vai ser ótimo. Aí amanhã, quando os jovens casar mal aqui, com a Jezabel, ou a menina que está aqui casada com a Acabe, com traste, chega aqui na igreja pedindo oração, que foi alertado. Aí partindo do princípio, os pais, boca aberta, que não colaborou com o que ouviu, deixou os filhos fazer o que quer, deixou viver à vontade, deixou fazer o que quer, deixou só querer as coisas do mundo, não se interessou para as coisas de Deus. Os pais não incentivou e não estimulou. Os filhos falaram, eu vou fazer isso, e os pais, amém. Até quando, igreja? Até quando nós vamos ser negligentes na nossa casa? Até quando nós vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ter preguiça de praticar? Até quando? Provérbios 23, 26 fala lá. Vocês podem depois vir lá, anota aí. Provérbios 23, 26, se eu não estiver enganado. Quando eu entregar meu coração ao Senhor, eu vou ensinar os meus filhos a apreciar as coisas de Deus. Mas se vocês não estiverem ensinando seus filhos a querer as coisas de Deus, a apreciar as coisas do alto, vocês ainda não entregou o coração para Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Mas quando vocês entregar o coração para Deus, vocês vão ter prazer em falar para seus filhos, vamos orar, vai ler a palavra. Quando vocês não puderem fazer junto, faça eles fazerem, faça eles amarem as coisas do Senhor, façam ser participativos na obra de Deus, porque os velhos vão cansando e é necessário ter os novos para vir assumir a situação. Amém? Não sei porquê, mas às vezes pega uma rota em que Deus quer continuar falando conosco. Sim ou não? Para que nós não possamos fazer igual o rei Ezequias. O profeta está profetizando que ele vai perder tudo. O povo cativo para a Babilônia, alguns vão ser eunuco, e ele pega e fala. Só pode ser brincadeira. Boa essa palavra. Vai haver paz e segurança. Só pode ser brincadeira. Você estava aqui quinta-feira? Amém. Só pode ser brincadeira. O profeta Isaías está falando, vai ter destruição, você vai perder tudo. E o povo vai cativo para a Babilônia, e ele pega e fala, boa essa palavra. Vai haver paz e segurança. A gente fica pensando assim, gente, como que nós estamos compreendendo a palavra de Deus? De que forma? Quando a palavra de Deus está pregando, por mais duro que seja, igreja, abre o coração. Vocês vão ver a transformação que vai acontecer. Eu vou repetir novamente, Deuteronômio 28. Não vai precisar correr atrás da bênção, não. Não vai precisar se matar, não. Não vai precisar perder noite de sono, porque você quer uma casa. Não vai precisar perder noite de sono, porque você quer um carro. As bênçãos vão vir, são decorrentes de obediência. Princípio de obediência. As bênçãos vêm. Mas nós não queremos obedecer a Deus e queremos ser abençoados. Não queremos obedecer a Deus e queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Não vai acontecer, igreja. Sinto muito em te dizer que tem alguns profetas aí falsos mentindo para você. E às vezes até quem está do seu lado. Ou às vezes é a rodinha que você senta que fala, vai dar tudo certo. Não vai. Se tiver desobediência. Sinto muito te dizer, mas não vai dar certo. Não vai. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vai lá, lê Deuteronômio 28. Os que têm as bênçãos são os que obedecem. Os que estão em maldição é os que desobedecem. 28. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote Gileade. Já está terminando, viu, igreja? Mais alguns versículos nós terminamos. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote Gileade. E o rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate.
a ti, veste-te com as tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. Olha que interessante. Olha que interessante. O rei Acabe, eu vou disfarçar, viu? Porque ele sabia que ele corria o risco de morrer. Vocês já conhecem a história, né? Não precisa eu ficar enfatizando muito aqui não. Mas eu vou lembrar vocês, viu? Põe as roupinhas de crente de vocês e vai para os ímpios disfarçado. Uma guerra, viu? Põe a roupinha de crente de vocês, um terninho, uma sainha comprida, e vai para a guerra. Ou vai para uma festinha. Vamos ver o que vai acontecer lá? Porque pensa nas roupas de crente que está tendo hoje também, né? Misericórdia. Você não sabe se é, como diz o pastor, uma cruz ou uma mulher de Deus. Você não sabe se é um homem de Deus ou se é um ímpio. Porque os homens também estão usando umas calcinhas a vaca, que pelo amor de Deus, muito justa. Não é só para a mulher as vestes, para os homens também serve. Vamos vigiar nas vestes também, viu, irmãs? Não é só dentro da igreja não, mas principalmente. Vamos vestir com mulheres santas. Vamos tampar a zanfa. Não vamos querer marcar a silhueta, porque se você já casou, se mostre para o seu marido. Os homens da rua não precisam ficar observando o seu corpo, não. Amém? É só seu marido. Nós precisamos vestir com pudor, porque ai de nós causar lascívia na igreja e lá fora. Vamos ser pedra de tropeço. Então, vamos comprar umas roupinhas, gastar um pouquinho, né? Vamos se vestir como uma mulher de Deus. Pensa que é fácil eu falar isso aqui não, mas eu tenho que falar. Melhor eu falar do que o pastor, né? Vamos andar mais comportadinha, tampar o decote, né? A busanfa, que eu acho que vai ter diferença. Se nós começarmos dessa forma, vai ter diferença da mulher de Deus e da mulher ímpia. Os outros vão olhar e nós vamos saber que nós somos de Deus. Porque se as vestes ficarem igual, fica difícil. Chega na igreja, tudo numa boa. Chega na rua, tudo numa boa. Todo mundo vê o seu corpo. Mesmo que você está de roupa, está marcando. Então vamos ter esse cuidado, irmãos. Amém? Somos mulheres de Deus. Devemos fazer a diferença. Amém? Segue a palavra. E ele solicita para ele, né, pedir a roupa dele mesmo. E aí segue a palavra. No 31. E o rei da Síria dera essa ordem aos seus 32 chefes de cabo de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Ore pelo seu pastor, viu, igreja? Ore pelos pastores, porque quando a liderança é atingida, todo o rebanho se dispersa. Então, ore pelos seus pastores, viu? Mesmo que você não goste dele, ore por ele, tá? Mesmo que às vezes fale alguma coisa que você não goste, amanhã, quando você entender, você vai ver que foi para o seu bem. Que não foi o pastor que falou, foi Deus que falou. É só ler as escrituras, para você não ficar com raiva dos pastores. Então, ore pelos seus pastores, amém? Pela família, porque às vezes a gente está desejando mal pela família dos pastores. Porque às vezes a gente quer obedecer e o outro não quer, e ele acha ruim quando a gente está obedecendo. Então, aí ele quer te levar para uma enrascada. Quando ele não pode te levar, ele leva outro, porque a cabecinha é fraca. Eu não consegui com esse, eu não consigo com esse. Mas aqui o exército da Síria, o líder deles falou para eles: não ataca nem soldados, nem ninguém, senão somente o rei. E olha o que acontece. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou: não sou eu, o rei de Israel, tem misericórdia. Ou será que ele falou, clamou a Deus? E eles perceberam que não era Acabe. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco e atingiu o rei de Israel entre as suas juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volte, faz ensaio de combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta.
aquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro, diante dos arameus, sírios. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorreu no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte, cada um para a sua cidade, e cada chefe de família para a sua terra. Amém? E aqui nós terminamos a leitura. Já vou terminar também. Acabe morreu ou não, igreja? Morreu. Como Deus previa, como o profeta falou, ele morreu. Será que nós vamos esperar realmente acontecer o que Deus já falou para nós? Ou nós vamos querer obedecer a Deus? Nós vamos nos posicionarmos? Vamos ouvir as pessoas de Deus que têm ministrado o nosso coração? Ou vamos preferir ficar ouvindo falsos profetas, pessoas mentirosas, que querem, assim como eles estão na mentira e no engano, querem nos conduzir ao engano e à mentira e à destruição também? Pois a palavra de Deus diz que os ímpios vão ser banidos da face da terra. Os ímpios vão ser banidos da face da terra. Então, se você está se espelhando em algum ímpio, querendo que o ímpio tenha, te prepare, que você vai ficar junto com ele e vai ser banido junto com ele também. Mas se você ouvir o homem de Deus que te fala a verdade, ainda que te machuque, ainda que te confronte, ainda que você não goste, ouça. Como diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Essa frase é terminada em todas as igrejas que receberam o recado da parte de Deus. Duas, Deus chamou a atenção. Outras ele elogiou, mas duas ele chamou a atenção: Laodiceia e Tiatira. Laodiceia estava bastarda, achava que estava rica, não precisava mais de nada. Não é assim? Tem rico que às vezes está na igreja, está tudo certo, precisa de dinheiro, não está com falta de nada, mas Deus está comigo. Tá não? Precisa comprar um colírio, vestes novas, precisa mudar as vestes. Tiatira, pois vocês quiserem ler lá, tolerava o espírito de Jezabel e os nicolaítas. Vocês sabem o que Jezabel fazia, né? Esposa desse rei querido aqui que morreu, depois de não ouvir a palavra de Deus, matava profetas, matava tudo aquilo que vinha da parte de Deus. Você tem sido Josafá ou Acabe ou Jezabel? Toda pessoa que vem falar de Deus para você, você quer matar ela? Você quer perseguir ela? Você quer falar mal dela para o outro irmão? Até quando, igreja, nós mesmos vamos perseguir nossos irmãos? Até quando nós vamos ficar cochichando e falando mal dos nossos irmãos da fé? Pessoas que querem o nosso bem, que querem, que ministram o nosso coração, que se preocupam conosco, que oram por nós. Até quando nós vamos ficar falando mal dessas pessoas, ao invés de orar por elas? Quem matou Jesus, igreja? Oh, de Deus. Primeiro Marte, Estevão, quem matou ele? Quem perseguia as pessoas de Deus? Os próprios irmãos. E hoje não é diferente. Mas sabe qual que é o diferencial? É que hoje é a minoria que obedece. E por ser a minoria, a gente fica junto com a maioria. A gente acha que a maioria é que está certo. Por isso que a gente não consegue sair da roda dos escarnecedores, a gente não consegue sair da parentela, a gente não consegue mudar nossas atitudes, não consegue mudar a veste, não consegue mudar a mente. Vai ter mudança? O tempo está acabando, bicho. A porta da graça está fechando. Vocês acham mesmo que Jesus vai ficar esperando nós? Com essa vagareza que nós estamos? Amanhã eu faço, ano que vem eu mudo? Não, a porta da graça está fechando. E o Senhor está nos alertando constantemente. O Senhor está às portas. Mais uma vez eu vou fazer esse alerta. Os sinais estão aí. Buscam em saber das notícias. Não fica com medo não. Porque assim você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo. Não vê em televisão aberta não, vê na internet, que aí você busca lá. Busca no Google.
que está acontecendo? O que se passa? Quais profecias já se cumpriram? O que falta ainda? Porque diante dos nossos olhos, aqui nós já podemos ver o cenário. Uma parte da igreja, que se diz ser igreja, está vivendo nas trevas. Tanto que estão vivendo nas trevas que estão querendo escurecer as igrejas. E em vez de ter homens e mulheres de Deus alertando a igreja, que fica na igreja, tem palhaço aqui em cima para entreter o povo. Vai tudo para o inferno. Querem enardecer o caminho, mas não podem. Porque o caminho é Jesus, Ele é a verdade e a vida. E vai continuar sendo apertado e estreito. Você querendo ou não, você gostando ou não, a palavra de Deus não vai mudar porque você não gosta e porque você não aceita. Ela é nua e crua. Aceitando nós ou não. Amém? E o alerta é: Jesus está às portas. Amém? Nós já estamos vivendo a apostasia, o amor das pessoas já se esfriou, as pessoas preferem casar com robô, as pessoas estão preferindo ter bebê reborn do que criança de verdade, as pessoas estão preferindo ter cachorro do que filho, as pessoas estão preferindo as coisas da terra do que as coisas do alto, as pessoas estão preferindo agradar as pessoas do que ser aprovado por Deus. Então que nós possamos mudar, que seja hoje. Amém? Seja um tempo que se chama hoje. Amém? O alerta está aí, o grito está acontecendo. Jesus está voltando. Nós acreditando ou não, Ele vai voltar, sim ou não? Você estando preparado, Ele vai voltar, sim ou não? Amém? Quem quer ir para o céu? Quem acredita nessa promessa? Se você acredita nessa promessa, medita lá em João 14. Que você vai ver que o Senhor Jesus prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Em João 14 Ele está falando. Ele vai. E é necessário que Ele vá. Mas Ele não vai nos deixar órfãos. Ele envia o Espírito do Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode ver. E enquanto isso, Ele ia fazer o quê? Preparar moradas. Moradas celestiais. E Ele faz uma promessa. E logo eu vou vir buscar vocês. Eu venho buscar vocês para morar comigo. Que promessa mais maravilhosa do que essa? Mas nós precisamos estar preparados para morar nessas moradas. Amém? Amém. Vamos orar? O grupo de louvor pode vir?